E aí, vamos falar de comprar ou alugar imóveis? Parece que eu até adivinhei, né? Todo mundo essa semana dos YouTubers maiores que fala de investimento resolveu falar sobre compra de imóveis, só que agora é comprar imóveis de leilão. Agora todo mundo está com medo de ficar de fora dessa grande novidade do que é esse leilão de imóveis. Então hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre vale a pena comprar imóvel ainda em 2026? Ainda mais com a taxa de juros mais alta, será que eu posso deixar meu dinheiro imobilizado? É para todo mundo? É simples? É muito difícil? Então, todas essas coisas a gente vai conversar hoje. Vou ter também aqui uma calculadora que vai calcular para a gente o custo de ter um imóvel ou alugar um imóvel daquele mesmo valor. Então, se você quiser ter acesso a essa calculadora, entra no grupo do WhatsApp que a gente manda para lá, tá? Vou esperar mais uns minutinhos para todo mundo entrar e já vou entrar nesse assunto. Porque assim, gente, tal qual todas as outras áreas de um planejamento financeiro, é tudo depende do seu momento, depende da sua situação financeira. Então, por exemplo, se a gente está falando da compra do primeiro imóvel, ou seja, você vai sair do aluguel, é, é uma conta diferente do que a pessoa que já tem outros patrimônios, já tem outros imóveis e está querendo formas alternativas de investimento. Percebe que muda completamente de figura? A pessoa que já tem outros bens, outros imóveis, inclusive o que ela mora, ela tem muito mais liberdade de correr mais risco do que a pessoa que vai adquirir seu primeiro imóvel. Então, a compra do primeiro imóvel, ela é sim muito complexa, não por questões só burocráticas, né? Também burocráticas, porque você precisa pagar imposto, você precisa de um cartório, você precisa da figura do corretor de imóveis, às vezes de um despachante, quando o corretor não faz tudo isso. Então, assim, é uma coisa mais complexa do que ir na mercearia comprar um ketchup, por exemplo. Mas, por ser o seu primeiro imóvel, a questão da insegurança também de que tá um bem mais caro, dar um passo importante da vida adulta, isso te traz outras sensações que não só a matemática é capaz de explicar. Então, assim, você comprar um primeiro imóvel para você morar de leilão, sendo que você não tem a expertise que precisa para comprar um imóvel de leilão, pode ser uma grandíssima cilada se você não souber o que fazer, ou também pode ser uma oportunidade se você souber como que faz, né? Porque a gente está falando de imóveis que são vendidos pelos bancos, tá, gente? Assim, os leiloeiros que recebem esses imóveis para divulgar, mas o financiamento, caso aprovado, é tudo feito pelos bancos e alguns imóveis também é o banco que toma. De onde vêm esses imóveis, né? As pessoas vão lá, fazem um financiamento, não conseguem pagar várias prestações seguidas, depende do contrato. E aí, quando essa pessoa não paga, quando é um financiamento, ele tem que ter um bem por trás. Então, o banco vai lá e pega esse bem e fala: olha, tudo bem, você não me pagou, mas agora eu vou tomar de volta. Então, quando isso acontece com contratos de imóveis, esse banco fica lá com esse imóvel dentro da carteira dele. Tipo assim, o que você tem? Vendi aqui 30 seguros, não sei o que lá, e tem aqui uns imóveis. O negócio do banco é emprestar dinheiro, então ele não quer ter dinheiro imobilizado. O que ele faz? Ele coloca esses imóveis à venda com valor mais agressivo para conseguir vender mais rápido esses imóveis, e aí que vem os imóveis de leilão. Aí pode ser leilão ao extrajudicial, por isso que eu falo que é uma coisa complexa para você fazer se for assim, seu primeiro passo financeiro, mesmo que tenha grandes vantagens de desconto no preço do bem, mas você pode também é, cair em alguma pegadinha de algum débito em atraso. O imóvel era de uma outra pessoa que tem, por exemplo, direito de usufruto, né? Que ele vai ter que usar nessa vida toda aquele bem. Então, mesmo que o imóvel seja seu, você não pode tirar aquela pessoa da casa. Então, tem várias coisas que precisam ser analisadas e não é só o preço ou o momento ou taxa de juro. Tem outras coisas que é a sua situação atual, sabe? Então eu acho que o planejamento financeiro, além do vale mais a pena comprar ou alugar, vale mais a pena para mim comprar ou alugar, sabe? Porque se é uma pessoa que ainda não definiu onde vai morar, vale a pena ela comprar um imóvel numa cidade que ela tem certeza que não vai morar tanto tempo? Então, assim, é uma decisão que, né, pelo tamanho da decisão, vale a pena a gente pensar mais e elaborar mais e pensar na nossa situação. Então, por isso que não, não acredite em todas as dicas de é só você fazer um financiamento, aí você dá 5% de entrada no imóvel de leilão, aí você vai lá e financia o restante, aí depois você... Não é tão simples assim, tá, gente? Se fosse tão simples assim, né? No Brasil a gente não tinha tantas pessoas endividadas para início de conversa. Então,
Acontece, é possível de dar certo? É possível, mas você precisa saber fazer do jeito certo. E assim, considerando uma escadinha de conhecimentos de finanças pessoais, isso já tem um nível de complexidade bem alto. Então, pode começar ali fazendo sua reserva de emergência, por exemplo, entendendo que se você fizer um financiamento, por exemplo, dependendo da sua renda e das condições que o Minha Casa Minha Vida oferece, por exemplo, você pode com certeza pegar uma troca entre a parcela e o aluguel que pode fazer sentido para a sua realidade. Então, assim, tem que ser um processo bem você olhando para o seu caso, tá? De maneira geral, uma regra que assim a gente costuma ser fixa em todos os casos é que para imóveis mais caros, de alto padrão, dificilmente vale a pena a quantidade de dinheiro que você desembolsa e a quantidade de dinheiro que você teria se alugasse ele pelo preço justo, por exemplo, né? Muito dificilmente você consegue um aluguel aí muito acima da média. Então, por exemplo, uma casa de 1 milhão, dificilmente você vai ter alguém que vai pagar ali por mês 100 mil reais, né? Que seria a rentabilidade hoje de uma renda fixa. Então, essas coisas a gente já pode fixar como um imóvel mais barato, ele tende a valer mais a pena, porque, por exemplo, um imóvel de 150 mil pode ser alugado mensalmente por 1.500 reais, por exemplo. Né? Então, fica mais perto da rentabilidade de outras coisas, como a poupança, como o tesouro direto e como outros investimentos. Tá? Então, assim, se é o primeiro imóvel, eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar assim como uma possibilidade é que não precisa ser o imóvel dos seus sonhos. Eu vejo muitas pessoas travando na hora de comprar algum bem porque não é aquele que ela sonhou quando era criança. E eu boto fé que a gente tem que conseguir aquele que a gente sonhou, sim. Mas o primeiro, por exemplo, eu consigo isso aqui, vai caber no meu orçamento. Eu já vou construir um patrimônio, eu já vou ter algo em meu nome, eu já vou entender como é que é essa burocracia de comprar um imóvel. Então, assim, mesmo que não seja o seu imóvel dos sonhos, você pode comprar um imóvel que você não vai morar, viver nele o resto da vida, por exemplo. Isso já te abre horizontes para você tomar outras decisões, tá bom? Para quem está aqui na sala do Zoom, vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Se tiver alguma dúvida aí de alguma coisa que era para eu ter dito e não disse, se ficou com dúvida, pode mandar no final, tá? Que eu vou abrir espaço para isso. Agora eu vou fazer aquela simulação do vale mais a pena comprar ou alugar, para a gente ver matematicamente como é que isso funciona. Só compartilhar minha tela aqui para quem está na sala. Para entrar nessa sala do Meet comigo, é só entrar no grupo do WhatsApp, tá? Que lá eu mando o link minutos antes da nossa reunião. E aí você consegue ver minha tela do computador aqui no Instagram. Não consigo ainda, né? Tá compartilhando? Pronto. Vamos fazer aqui uma simulação. Olha, na calculadora eu tenho os seguintes campos, né? O valor do imóvel, caso você fosse comprar, quanto que é o aluguel desse imóvel. Aí, assim, você consegue esses números a partir de pesquisas, por exemplo, olhei aqui na OLX imóveis com o mesmo tamanho, mais ou menos na mesma região, para que você esteja comparando com laranjas, né? E não laranja com manga, por exemplo. Sabe? Você está olhando aqui um em Belo Horizonte e um imóvel em São João do Paraíso, que é a minha cidade natal, por exemplo, que é uma cidade de 30 mil habitantes. Os preços vão ser muito diferentes, então você não pode usar um valor genérico e tirar do sovaco, né? É bom que você dê uma pesquisada, pode usar o quinto andar para fazer esse levantamento. Então, pega aí números que são aproximados do lugar que você precisa, dos valores que você viu, dos imóveis aí na sua região, e vai preenchendo aqui, tá bom? Nesse exemplo aqui, ó, o valor do imóvel que eu coloquei foi 350 mil reais. Mais ou menos, o aluguel desse imóvel nessa região por mês é 1.800 reais. Para fazer a compra desse imóvel, você teria que desembolsar, nesse caso, 70 mil de entrada e o prazo do financiamento seria em 30 anos. Condomínio e IPTU ficaria mais ou menos em 600 reais por mês. E a taxa de juros, aqui a gente vai usar 11% ao ano, que é mais ou menos a taxa que o Minha Casa Minha Vida na faixa de renda maior está utilizando, tá bom? Para você ter essa noção. Vamos lá, qual que seria o custo mensal caso a gente de fato comprasse esse imóvel e qual que seria o custo se a gente alugasse esse imóvel? Então, coloquei todas essas informações aqui. E o custo por mês comprando, né, até as parcelas acabarem, seria em média de R$ 3.161. Enquanto que o custo por mês alugando seria em média R$ 1.189. Ou seja, ó, comprar custa R$ 1.973 mil reais a mais por mês.
financeiramente, nesse caso, alugar e investir esse valor da entrada é mais eficiente. Ah, Luísa, mas você não me falou que o aluguel nessa região era 1.800? Por que você vai ter um custo de 1.189? Porque como você não pagou essa entrada, isso está rendendo lá na sua conta. Então, vai descontar do valor do... É como se todo mês você já tivesse ali R$ 600 que rendeu dos 70 mil que você não teve que desembolsar. Por isso que você paga, mesmo pagando 1.800, só 1.189 que vai sair do seu bolso nesse momento, tá? Mas aí, assim, só essa conta já resolve o meu problema? Eu vou bater o martelo que, de fato, é melhor alugar do que comprar? De novo, gente, falar de planejamento financeiro é falar de comportamento humano. Então, assim, ter um imóvel no seu nome, ele não é só matematicamente uma decisão, é também uma sensação, é de repente a realização de um sonho, é segurança, é liberdade. Então, assim, todas essas coisas precisam ser levadas em conta e também o momento econômico também precisa ser levado em conta. Por exemplo, agora a gente está no momento que a taxa de juros está alta, então comprar imóveis e outros bens nesse momento está mais caro mesmo. Mas daqui 2, 3 anos isso pode mudar e pode estar valendo a pena tanto financeiramente quanto emocionalmente, por exemplo. Ah, Luiz, então eu vou esperar até o melhor momento chegar. Depende, a gente precisa olhar para a sua situação e ver quanto que você tem livre para conseguir destinar para esse objetivo, né? Ah, hoje eu pagando aluguel aqui gasto R$ 2.000 por mês com essas contas fixas. Será que eu consigo uma parcela parecida com isso? Qual que é o caminho que eu preciso percorrer para descobrir isso? Porque você não precisa ir lá e comprar a casa para descobrir qual que vai ser a parcela. Você consegue fazer simulações. E todos os sites, todas essas os lugares que você encontra essa informação, eu mando lá no nosso grupo do WhatsApp, porque aí você consegue clicar, eu consigo organizar direitinho, mas assim, você não precisa ter o dinheiro para conseguir fazer essas simulações e descobrir esse número. Você consegue começar a se planejar e se organizar agora para saber se para você é melhor comprar ou alugar de acordo com a realidade e com seus objetivos de vida, né? Então, vamos por esse caminho. E se qualquer... Ah, Lu, tô querendo muito aqui fazer umas simulações, entender onde eu acho esses leiloeiros. Entra lá no grupo e manda pra gente, porque aí a gente traz isso como tema e também coloca alguns links de confiança lá, tá bom? Vamos partir para as perguntas? Deixa eu beber uma aguinha aqui enquanto vocês digitam. Tá, deixa eu olhar as perguntas aqui na nossa reunião. Vamos lá, primeira pergunta. Como que funciona o usufruto? Então, eu não vou me atrever a ser muito detalhista, porque assim, a questão jurídica eu não sei realmente como é que funciona, mas basicamente, bem grosso modo, quando alguém tem em usufruto, aquele bem está no nome, pertence a ela, o direito de usar aquele bem é dela, mesmo que aquele bem não seja dela. Então, por exemplo, eu estou endividada e aí meu imóvel está no meu nome, só que foi em usufruto. Então, mesmo que vá a leilão, a pessoa que compra no leilão não pode me tirar até eu morrer, porque enquanto o direito de usar esse bem, né, o usufruto, ele é meu, então isso não pode ser retirado. Não sei se tem como quebrar, como é que isso funciona juridicamente, mas basicamente é isso. E aí todas essas informações, por exemplo, se um imóvel tem essas características, você vê no próprio edital do leilão. Então lá tem a matrícula do imóvel, mostra se esse imóvel, geralmente o motivo do leilão, você consegue algumas informações lá no edital para não entrar nenhuma cilada desse tipo, tá bom? Vale a pena passar meu imóvel para o nome dos meus filhos como usufruto? Automaticamente, quando eu não estiver mais aqui, o imóvel vai para eles sem grandes burocracias? Então, essa questão do usufruto, de novo, né? Não sei juridicamente falando como que isso funciona, mas eu acho que a questão da transferência do bem, se for em usufruto ou não sei se faz diferença, entendeu? Você vai pagar imposto da mesma forma. A questão do usufruto é só realmente garantir que seu herdeiro tenha o direito de usar aquele bem o resto da vida, mas eu não sei se financeiramente isso tem alguma diferença, tá? Se eu não tiver dinheiro em conta para investir, vale a pena ainda assim alugar ao invés de financiar? No caso, eu parcelaria inclusive a entrada. Então, é possível em alguns casos, mas, porque, por exemplo, se você vai comprar um imóvel na planta, você precisa ter uma entrada menor, então você não precisa ter toda a entrada e também consegue parcelar essa entrada. No entanto, enquanto você não recebe esse imóvel, você vai ter que continuar morando aí no lugar que você está ainda, né? Então, talvez você vai ter que pagar alguns meses ali de aluguel, mais evolução de obra, porque quando você financia na planta, você não paga a parcela desde o mês 1, você só paga a evolução de obra.
Então pode ser que ali nos primeiros meses, a depender de quando você vai receber esse imóvel, por isso que é muito importante você entender de fato quando você vai receber esse imóvel, porque isso vai balizar quanto tempo você vai precisar pagar de aluguel em outro lugar ou quanto tempo você vai precisar para se organizar para mudar. Essa é a informação mais importante, né? Você vai precisar de fato ter um valor ali, mas se você não tiver nada guardado é mais difícil de comprar, tá? Apesar de, dependendo da sua faixa de renda, o Minha Casa Minha Vida dá alguns subsídios no valor da entrada, então aí tem que avaliar realmente o seu caso se vale a pena. Vale a pena comprar imóvel para reformar? Existe algum programa do governo que financia a reforma? Então, de novo, né? Depende do seu objetivo. Se você for uma pessoa que gosta do mercado imobiliário, entende do mercado imobiliário, tem bastante capital, porque cada compra que você faz desse tipo, você precisa desembolsar um valor interessante, né? Não dá para você comprar com 10 reais assim. Então, se for um negócio que você entende, vale a pena comprar, reformar. Tem pessoas que ganham muito dinheiro comprando no leilão, reformando e vendendo, inclusive, pela Caixa. Nada é um impeditivo. Mas, assim, sem expertise nenhuma, sem entender de obra, eu acho que é um pouco arriscado, porque obra é igual terra de buraco, né? Quanto mais você vai cavucando, mais coisa vai saindo e acaba que são coisas muito caras. Se você não tiver tato, eu não acho que é um bom investimento para começar, sobretudo na atual conjuntura, que a gente tem taxa de juros segura rendendo mais de 14% ao ano. Meu objetivo é ter uma casa do meu jeito, e principalmente com a elétrica e hidráulica atualizadas, por isso que eu pensei na reforma. Então, tem uma outra possibilidade também que pode ser interessante para você, que é a aquisição e construção. A Caixa financia a compra do terreno e a construção também nesse terreno. Só que aí mesmo assim você ainda precisa de um valor para começar, porque a Caixa assim, você mostra para ela o projeto, ela fala: "Arrasou, pode fazer". Aí você faz, fala: "Caixa, eu paguei tudo isso aqui". Aí ela te reembolsa. Então você precisa ter esse dinheiro seu na frente para que seja viável, mas é possível você financiar a compra e a aquisição do imóvel, inclusive pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Então, se você quer ir do seu jeitinho para fazer tudo atualizado, é uma possibilidade, mas, de novo, para esses primeiros meses, até a casa ficar pronta, você precisa se organizar num outro lugar para ficar, né? Então, mais alguma pergunta? Pergunta interessante, ó. Vale a pena comprar um imóvel para alugar e continuar pagando aluguel? De novo, depende de quê? Por exemplo, se eu comprei um imóvel em São Paulo, né? São Paulo por quê, Luísa? Porque tem mais empregos, as pessoas tendem a ir para lá com mais frequência, então a rotatividade de pessoas interessadas no imóvel é maior, a vacância, né? A chance do imóvel ficar vazio é maior. Então, dependendo, se eu tenho um imóvel em São Paulo e moro no interior, provavelmente esse imóvel vai pagar várias vezes do meu aluguel de uma casa de interior. Então, pode ser uma jogada aí de intercâmbio para você ganhar dinheiro. Inclusive, tem várias pessoas que fazem isso. Por exemplo, eu trabalho de home office e recebo numa moeda mais forte, por exemplo, euro, mais forte no sentido de conversão, né? R$ 1, eu preciso de vários reais para comprar $1 ou para comprar o euro, por exemplo. Então, se eu ganho numa moeda tipo euro, eu vou morar num país que tem uma moeda que a cotação é menos valiosa, e aí acaba que eu trabalho mesmo tanto, mas eu ganho bem mais, porque o lugar que eu estou morando eu gasto bem menos, sobretudo se eu tenho a questão do câmbio, né? Então pode ser uma possibilidade, inclusive, eu tenho uma casa em São Paulo e moro numa cidade mais barata para que eu não precise trabalhar, por exemplo, e possa viver só da rentabilidade desse imóvel. É uma possibilidade. Como consigo fazer uma consultoria com você para comprar um imóvel? Então, nossas consultorias, elas são esse papo aqui, você preenche um formuláriozinho para eu te entender melhor, pego alguns arquivos para a gente fazer um dashboard ali, e aí na sessão, é uma sessão de 1 hora, eu já te mostro todo como que está seu financeiro e qual que são os próximos passos para o seu objetivo. Nesse caso, a aquisição do imóvel, a gente faz uma análise de mercado, a região que você quer, qual que é a sua renda, o que é viável financeiramente, taxa de juro aplicada. Então é só mandar um direct aí que a gente conversa e já resolve isso, tá bom? Você tem alguma outra aula sobre compra de imóveis? Então, eu até tenho, eu fiz uma aula que ficou um chuchuzinho, mas a qualidade da imagem ficou péssima. Então, eu vou fazer ela de novo, inclusive nesse formato aqui como live também no Instagram. É só entrar lá no grupo que lá eu vou divulgar a data certinho dela, tá? Ela já tem data, mas eu não tô lembrando exatamente qual que é o dia, então é só entrar no grupo do WhatsApp que vocês têm essas informações. Aí lá eu vou fazer a simulação utilizando o site da Caixa, o simulador, como é que fica a parcela, como é que você vê a entrada, nananã.
tudo isso juntas, tá bom? Mais alguma dúvida daqui? Consigo parcelar a entrada, ela é negociada diretamente com o dono do imóvel. Então, assim, dependendo da negociação com a pessoa que te vendeu, é possível sim negociar essa entrada. Em casos de compra na planta, é ainda mais comum, porque como você tem até um prazo maior ali para receber o imóvel, pode ser que essa entrada seja parcelada mais facilmente. Mas, de novo, né, como a entrada é diretamente com o proprietário, é só conversar com ele ali, porque o restante, por exemplo, comprei um imóvel de 300 mil reais. A entrada foi 80 mil. Esses 80 mil que vai sair do meu bolso direto para o dono. Os outros 220, o dono do imóvel vai receber de uma vez. Então, assim, talvez ele te dê um tempinho para você pagar o restante da entrada. Então, vale a pena negociar. Não deixe de... não descarte um imóvel de bate-pronto só porque você vê aquele valor da entrada e não tem todo de uma vez, tá? Queria achar um imóvel para comprar que seja direto com o proprietário. Consigo isso através de um agente financeiro da Caixa? Então, é mais difícil, tá? Pessoas negociar direto, achar o proprietário direto é muito difícil, porque ainda mais porque a gente tem muitos corretores de imóveis. O que é interessante achar é assim, é um bom corretor de imóvel e esse corretor também já ter um expertise ou alguém para te indicar que seja como é que chama, gente? Um correspondente bancário da Caixa. Isso agiliza muito, mas assim, achar o imóvel é difícil, até porque na maioria dos casos são pessoas mais velhas, que não atende tanto telefone, que não responde tanto e-mail, e também que já foi, os imóveis já estão sendo divulgados também em outro. Acho que voltou, hein? Cara, voltou. Então, esses contratos de imobiliária, eles são muito amarradinhos. Então, geralmente, quando o proprietário coloca no imobiliário, não pode outra imobiliária para visitar um imóvel, você tem que assinar um termo de que você vai, se você comprar, vai ser com aquela pessoa que te mostrou. Então, assim, é mais difícil, tá? Tem um imóvel parado, a localização dele é boa e está em bom estado. Teria que fazer pequenas reformas só. Vale a pena vender ou alugar? Então, de novo, né? Depende. A gente precisa fazer um estudo de qual que é o trabalho que você quer ter com esse imóvel. Porque assim, colocar para alugar não vai te dar tanto trabalho. Se você conseguir uma imobiliária boa, alguém que faz esse serviço de forma competente, não vai te dar dor de cabeça, mas você vai ter um custo sobre isso. Será que esse custo ainda vale a pena? Se você não sabe, se eu vendesse esse imóvel e recebesse esse valor todo de uma vez, o que eu iria fazer? Porque, de repente, se eu pegar aquele valor e investir num outro negócio meu ou um outro plano meu, ele iria render muito mais. Então, assim, depende muito do vender ou alugar uma coisa que não vale a pena ele ficar fechado, parado, né? Aí a gente já vai estar perdendo dinheiro porque ele tem custo de estar ali. Às vezes tem condomínio, a própria rede elétrica e hidráulica fica danificada, então deixar lá parado não dá. Como tem acesso a essa calculadora que você mostrou aqui na aula? Para ter acesso é entrar lá no grupo do WhatsApp e lá a gente manda o link para você ter acesso a essas ferramentas, tá bom? Uma pessoa leiga consegue mexer nela? Consegue, você viu que já tem o nome do campo, você clica, coloca o número real, o número seu, e aí ele já te dá um resultado ali com a legenda para você entender o que aquele número significa, tá bom? Mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Vamos embora almoçar. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo tema das nossas lives, para já dar um spoiler para vocês. Materiais. Boa. A próxima aula é sobre como começar a investir com pouco, tá? A gente vai falar aí de investimento de novo, mas agora de forma bem mais prática, pegando o aplicativo, abrindo, fazendo juntas, tá bom? Então, se você quiser participar ao vivo, vendo aqui a tela do meu computador, é só entrar no grupo do WhatsApp, que lá a gente manda o link da aula minutos antes, tá bom? Deixa eu ver aqui se na sala não tem mais perguntas. Luísa, suas lives são sempre ótimas. Estou no horário de almoço e fiz de tudo para ver direitinho. Ai, que fofura. E eu falei que seria ontem, né? Mas ontem fiquei agarrada, então foi hoje. E que bom que você conseguiu participar hoje. Fico feliz. Então é isso, gente. Continua acompanhando aqui que a gente vai postando o cronograma, o que tá aparecendo e E é isso.